Capitão Pátria versus Cyborg. O confronto que a maioria nunca pensou nem ser possível, mas que pode acabar sendo o vídeo mais polêmico aqui do canal. Cyborg não tem a menor chance. Será que não tem mesmo? Vamos responder essa pergunta no vídeo de hoje. Para situar vocês, eu já fiz um vídeo reagindo a uma luta hipotética entre Cyborg e Homelander. E esse vídeo recebeu bastante comentários, tanto pró Capitão Pátria como esse que abriu o vídeo, quanto pró Cyborg como esse que vai estar na tela agora. Só que tem um porém. Quando eu fiz esse vídeo ainda não tinha lançado o último episódio de The Boys, e algumas pessoas acabaram apontando possíveis incoerências, como o X-Said. Como não? No episódio final de The Boys, o Capitão Pátria leva o cara para o espaço. Mas será que esse último episódio muda a minha opinião? E será que ele realmente gerou tais inconsistências apontadas? A resposta para essas perguntas e a minha real opinião sobre esse combate você vai ver aqui nesse vídeo. Beleza, mas antes de começar esse embate, a gente precisa definir algumas regras. E a primeira é que aqui nesse vídeo você não vai ver que o Cyborg consegue tirar os poderes do Capitão Pátria, então ele vence. E o motivo é bem simples. Eles não se conhecem, não são do mesmo universo, então não faz sentido nenhum o Cyborg ter alguma versão de algum composto que vai remover os poderes do Capitão Pátria. Eu não aceito isso. Em contrapartida, você também não vai ver que o Capitão Pátria vai ter algum equipamento que vai desativar o Cyborg. Outro ponto importante é que nesse canal você nunca vai encontrar vídeos dizendo que alguém ganhou só por ser mais forte ou mais poderoso. Eu odeio Power Scaling, então não dá pra eu basear nenhum vídeo meu simplesmente em pura Power Scaling. Eu não vou ignorar alguém ser mais forte. Só que lutas não são power-up, são matchups. E matchups são definidos por habilidades, técnica, força, poder, etc, etc. E para fazer isso nós temos que conhecer bem os dois personagens. Fechado essas regras, vamos para a ficha do embate. Na série de The Boys a gente tem que o Capitão Pátria tem uma força física acima de 100 toneladas. Mas acima de 100 é um número muito vago. Pode ser 101 toneladas, pode ser 500 ou mais. Ficou vago demais, não dá pra trabalhar em cima disso. Então nesse caso específico eu vou seguir a lógica dos quadrinhos do The Boys, que lá a gente tem esse número para o Black Noir, que eu vou soltar um spoiler aqui. Nos quadrinhos ele é o clone do Capitão Pátria. E lá ele consegue levantar uma dúzia de caminhões Mac, aquele amigo do Relâmpago Marquinhos, o que dá algo em torno de 200 a 240 toneladas. Mas claro, isso é no universo dos quadrinhos. Na série o Noir nem é clone do Capitão Pátria. Mas eu vou me pautar no número de 200 toneladas para o nosso embate. É claro que se você quiser você pode usar as 240 toneladas. Isso não vai fazer grande diferença na nossa análise, mas tá tudo certo. E eu precisei fazer essa definição de força por um único motivo. Vocês não sabem a força do Homelander. E acabam colocando ele como se ele fosse o Superman. Porque pra quem não sabe, as 200 toneladas são a variação de força do Aquaman fora d'água. I really don't want to go back to Atlantis and be like, they all dried up. Tá, ela meio que varia de 100 a 200 toneladas, dependendo do autor e da versão. Mas tá aí, o Homelander seria o Aquaman fora d'água. Isso porque debaixo d'água o Aquaman é bem mais forte do que isso. Já aquele Cyborg dos Jovens Titãs que vocês conheceram, ele levantava 5 toneladas. Mas com o passar do tempo, o Cyborg teve um upgrade, que foi a adição da caixa materna nele. E logo de cara ele começou a ter o poder de mais ou menos 20 toneladas sem esforço, que com esforço chegava ali a umas 50 toneladas. E mais ou menos é essa a base do filme da Liga da Justiça. Lembrando, não temos dado desse filme, então pode estar variando ali de 20 a 50, tá tudo certo. Também não é o que eu tô usando no recorte. Porque o Cyborg dos quadrinhos ele levanta 100 toneladas, sem nenhum esforço a mais, na sua base é 100. O que acaba esbarrando na base do Homelander da série quando eles dizem que é mais de 100. 100 é a base que eles levam para definir, e o Cyborg também é 100. Mas como eu não tenho dados da variação do Cyborg, eu vou manter ele em 100 e manter o Homelander em 200. Ou seja, nesse meu bloco de força, quem vai levar é o Homelander. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. E essa comparação foi necessária porque pelo menos uma vez você já assistiu Cyborg vs o Aquaman. E você consegue entender que não é um abismo de força aonde o Aquaman ganha do Cyborg com um ataque. E como o Aquaman fora d'água tem a mesma força do Homelander, então eu consigo também reforçar que você não conhece a força do Homelander e muito menos a do Cyborg. Você fala que eu não conheço Capitão Pátria, meu herói favorito! Você não sabe de nada! Ele escreveu o roteiro pro Cyborg ganhar? Viu? É por isso que eu preciso ser mais específico. Voltando à ficha técnica, vamos falar sobre velocidade. E pegando o comentário do Honorato como base, super velocidade é algo muito vago. Porque o Cyborg tem super velocidade, o Wolverine tem super velocidade. Na prática, se a velocidade já ultrapassa os limites humanos,
já é uma super velocidade. Inclusive, existem tipos de super velocidade, como supersônica, ultrassônica e por aí vai. Mas isso seria um assunto para um outro vídeo. Se você quer um vídeo explicando as velocidades, deixa aqui nos comentários que eu tenho todo o prazer de fazer um pra você. Mas para resolvermos esse nosso debate de super velocidade, vamos definir aqui a velocidade de cada um e conseguir ilustrar, para não ficar isso no vago de quem é super velocidade e quem não é. Então primeiro vamos falar da velocidade deles correndo, que ambos já é muito maior que qualquer atleta consegue fazer nos 100 metros. O Cyborg se move de 60 a 100 km por hora. Já o Homelander se move de 150 a 300 km por hora. No fim, o Cyborg é tipo um carro comum, e o Homelander é um super esportivo. Sim, entre eles tem uma diferença grande, mas eu sei que vocês fazem essa confusão por causa da velocidade de voo do Homelander. E essa sim, essa é uma velocidade supersônica. Só que tem um porém, o Cyborg também voa em uma velocidade supersônica. E é nesse momento do vídeo que vocês acabaram de descobrir uma coisa nova. O Cyborg voa. Bom, temos registrado na série de The Boys que o Homelander voa de forma constante em Mach 1.53. Só que na mesma temporada nós vemos ele superando caças F-16 com folga. E esses caças voam em Mach 2, então dá pra definir que numa constância ele consegue superar os caças com facilidade. Bom, mas na mesma série ele salva o Bruto e um bebê de uma C4. E os fãs têm várias teorias da velocidade que ele chegou nesse exato momento. Mas o que é mais aceito pela comunidade é que ele chegou a uma velocidade de Mach 10 ou 12, que seria o suficiente para remover o Bruto e o bebê antes que a explosão chegasse neles. Mas para uma análise justa, a gente tem que levar em consideração que isso foi um pico de adrenalina, não uma constância. É tipo quando você dá um pique que é muito mais rápido do que você consegue correr durante 1 km. Consegue entender essa diferença? Ai, mas nos meus cálculos ele atingiu Mach 23 para salvar eles. Cara, não temos dados na série para afirmar a velocidade dele. Cálculos aleatórios qualquer um pode fazer, você pode definir qualquer velocidade para ele, qual era o ponto A, qual era o ponto B, aí fica ao seu critério. O que realmente importa é que ele foi mais rápido que a C4. E que ele fez isso no esforço, isso não é uma velocidade de constância dele. Isso é o que importa para a análise. Ele consegue chegar numa velocidade maior, mas a constância dele tá um pouco abaixo disso. Mas antes de seguir aqui para a velocidade do Cyborg, eu vou afirmar que eu estou ignorando ele com o V1. Primeiro, por ele ser de uso temporário. Segundo, que eu vou estar trazendo um upgrade para a mesa de uma versão bem específica do Capitão Pátria. Isso aconteceu em um momento ímpar da história. Lembra lá no início quando eu disse que não ia aceitar o Cyborg tirando os poderes do Capitão Pátria? Então eu também não vou dar poder aleatório para eles. Até porque se eu deixar o Capitão Pátria ter o V1, eu tenho que deixar o Cyborg usar os seus poderes cósmicos, que foi usado numa saga recente da DC, que acabou agora em 2021, faz pouco tempo atrás. E o Cyborg ia se tornar imortal, podendo voltar de até um parafuso. Seu corpo fica feito totalmente de materiais de Apocalipse. Ele fica com acesso total à caixa materna, consegue emitir rajadas cósmicas e ainda vai fazer transmutação de matéria, que na prática ele coloca a mão em alguém e faz ela virar um servo metálico dele. E aí não teria mais conversa nem vídeo, Cyborg ganhou. Então não, eu não vou dar power-ups sem sentido nesse vídeo. Então para ter luta e ter vídeo, eu vou usar ambos na sua versão base, porque senão não tem conversa, é Cyborg. Quando tu vai pro nível cósmico, o cara vira uma divindade. Eu acho que depois dessa explicação, qualquer um que tava me vendo como fanboy de Cyborg vai mudar um pouquinho de ideia. Já que essa versão não é nem uma alternativa, ela é literalmente do canon da DC. Mas voltando para o tópico velocidade de voo, o Cyborg tem como velocidade base Mach 10, o que seria o máximo esforço do Capitão Pátria. O Cyborg acaba fazendo isso naturalmente, sem aquela pose ridícula de voo. Ok, agora os fãs do Capitão Pátria estão comentando loucamente que eu não sei nada sobre o personagem. Ou até pior, estão falando que os roteiristas estragaram o personagem, que eles não sabiam o que fazer com a série. Mas a verdade é como eu já falei no início. Você não conhece o Capitão Pátria, e muito menos o Cyborg. E o resto desse vídeo vai te chocar mais ainda. Porque se formos para a velocidade dos reflexos deles, eles empatam. Já que ambos têm reflexos para lidar com velocidades supersônicas. E isso é muito fácil de afirmar. Eles voam em velocidade supersônica, eles precisam de reflexos na mesma velocidade. Senão eles vão sair batendo em tudo sem conseguir voar, eles precisam desviar, eles precisam saber pousar. Entre outras situações básicas que a logística do voo vai forçar os personagens. Pra quem não entendeu, isso é tipo em Dragon Ball.
Quando a gente tem dois personagens muito fortes lutando, os personagens que são muito mais fracos não conseguem nem enxergar a luta. Essa é a lógica dos reflexos supersônicos. Um cara tá conseguindo desferir 10 mil socos por minuto. Para os outros ele não tirou nem a mão do bolso. No caso do nosso vídeo, ambos conseguem dar 10 mil socos por minuto. É tipo isso. Então eles podem se ver naturalmente, assim como você consegue me ver. Agora vamos falar da velocidade de processamento em combate de ambos. E sim, isso é um ponto muito importante para essa análise. Porque o Capitão Pátria consegue, ou pelo menos deveria conseguir, processar tudo numa velocidade supersônica. Mas o seu ego e a questão dele ser um cara emocionalmente quebrado acabam atrapalhando isso. Ah, isso não é uma opinião. Isso é mostrado na série e é falado pelos roteiristas por diversas vezes. E é só você ver que ele não sabe lidar quando ele leva um golpe forte o suficiente para ferir ele, ou que ele não consegue lidar com pessoas que não sintam medo dele, e por aí vai. Isso é a mistura de ego mais fragilidade emocional. Já o Cyborg tem uma velocidade de processamento de 1 picosegundo. E é uma trilionésima parte do segundo. E eu vou assumir uma parada aqui, eu não faço a mínima noção do que seria uma trilionésima parte, mas isso é uma informação oficial, e só de ouvir o nome picosegundo eu já achei bom pra caramba. Fora que além de conseguir processar tão rápido, ele ainda consegue pegar informações em qualquer banco de dados existente nessa mesma velocidade enquanto ele tá lutando. Basicamente, se existe algum registro no universo de que você tem alguma fraqueza, ele tá processando enquanto tá trocando socos com você. E é aqui que vemos que se o Cyborg fosse um vilão, o sistema bancário global estaria em risco total. Mas antes de fechar esse quadro de velocidade, eu preciso falar de um detalhe bem específico que o Honorato trouxe para esse combate hipotético. Porque ele tá parcialmente certo. Se eles fossem para o espaço, a luta acabaria ali. O Cyborg, fora das amarras da gravidade, consegue se mover a uma velocidade de Mach 430. E pra você ter uma noção de quão absurdo é essa velocidade, é só você, fã do Homelander, saber que a velocidade que ele foi e voltou do espaço usando o V1 foi de Mach 221. E é isso, eu tô aqui falando que o V1 que eu resolvi desconsiderar pra não dar nenhuma vantagem absurda pra ninguém, dá ao Homelander quase metade da velocidade que o nosso menino de lata já tem como base. E só pra contextualizar, esses números foram encontrados da mesma forma que os do Homelander. Ele pega, levanta voo, vai ao espaço e volta. Só que claro, sem fazer aquela pose ridícula de voo. Bom, eu acho que nesse ponto do vídeo você já percebeu 3 coisas. 1, que o Cyborg não vai perder com um ataque. 2, que ele não é tão mais fraco assim. E 3, que a velocidade deles são similares. Mas como ninguém tem uma superioridade absurda sobre o outro, nossa luta vai vir para variedade de habilidades e experiência. Mas se você está assistindo esse vídeo até aqui, eu te convido para vir aqui e comentar quem você acha que vence essa luta. E é claro, o porquê. Já que no comentário do Honorato tem que o Cyborg perde essa luta no espaço por falta de oxigênio. E tem vários outros comentários sobre essa luta hipotética no espaço. E aqui temos 2 pontos para abordarmos nesse bloco. 1. A minha parcela de culpa. Era um vídeo curto. E eu falei que o Cyborg ia abrir um portal, ia soltar o Homelander no espaço e ele perderia por falta de oxigênio. E aparentemente isso revoltou muita gente. Mas isso funciona para um vídeo curto. Mas para quem não conhece os personagens, isso deixa sem contexto. E eu peço desculpa a vocês. E eu vou abordar esse contexto que ficou faltando ao longo desse bloco. E o segundo ponto é o que acaba gerando esse contexto, que é a biologia dos personagens. E eu vou precisar falar disso porque vocês estão ignorando ela. Ou simplesmente não conhecem. Mas nos 2 casos acaba gerando ruído. E precisamos resolver esse ruído para poder avançar no debate. Menino John é o super que tem a maior resistência do seu mundo. Dizem que já testaram todas as armas humanas nele. Nenhuma teve efeito. Mas claramente isso é uma propaganda da Vogue. Porque a gente vê ao longo da série que ele tem alguns problemas com relação à radiação. Mas voltando ao corpo do John, ele mesmo tendo um super corpo com super órgãos, ainda é um corpo humano. Ele precisa comer, beber, fazer o número 2, essas coisas normais como eu e você fazemos. Tão normais que, pasmem, ele precisa de oxigênio para sobreviver. Ai, mas ele foi no espaço e voltou. Ele consegue respirar no espaço. Eu acredito que ele foi. Não vou fazer teorias da conspiração aqui nesse vídeo.
Mas o fato é, ele ir no espaço e voltar em 2 segundos não prova que ele respirou no espaço. Só prova que o corpo dele não sente as variações de frio, calor, entre outras coisas que acontecem nesse processo. Até porque eu não sou um super e nenhum atleta, mas consigo prender a respiração por mais de 2 segundos debaixo d'água. E para ele ir e voltar em 2 segundos, nem significa que ele passou os 2 segundos no espaço. Então não dá para supor que ele respira no espaço, quando todo o conteúdo oficial até hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, diz que ele precisa de oxigênio. E pasmem, no espaço não tem oxigênio. Mas um ponto importante é que a única parte fraca do seu corpo é o seu canal auditivo, que é fraco por causa da sua super audição. O Homelander no fim é tipo a Estrela da Morte, completamente reforçada, mas com um pequeno orifício que é fraco, que se for acertado vai fazer um estrago gigante na pessoa. E agora vamos falar do menino Vic. E galera, ele não é humano. Na boa, atualmente não dá nem pra considerar que ele é um super-humano, já que ele tem mais material alienígena em seu corpo do que material terrestre. E uma coisa que eu já reparei, quando a gente fala do ciborgue, muitos de vocês pensam no Robocop. Partes humanas num robô que tem o auge da nossa tecnologia. Ou pelo menos a tecnologia humana do universo que ele tá. Só que o Vic deixou de ser baseado na tecnologia humana tem muito tempo. Inclusive, aquele filme da Liga da Justiça já tem o ciborgue sendo baseado em tecnologia alienígena, que é a caixa materna. Esse conceito de tecnologia humana você tá trazendo lá da série dos Jovens Titãs, o que atrapalha na comparação, já que personagens de quadrinhos como Marvel e DC estão em constante mudança. O Superman mesmo no início não voava e agora voa. O Homem-Aranha, a maioria dos Homem-Aranhas não tinham teia orgânica e agora várias versões dele já tem teia orgânica. Isso são mudanças que são feitas com o tempo. Então não dá pra comparar as versões atuais com as versões do passado, porque vão ter buffs e nerfs que vão acontecer naturalmente. E o ciborgue atual tem resistência pra aguentar golpes dos pesos pesados da DC. Galera tipo Superman, Darkseid, Shazam, que são muito mais fortes do que o Homelander. Vou lembrar vocês, 200 toneladas é o que o Aquaman fora d'água levanta. O Aquaman debaixo d'água é muito mais forte que o Homelander. E o Superman é infinitamente mais forte do que esses caras. O Superman consegue empurrar um planeta. Eu não tenho nem noção de quanto pesa o planeta Terra, mas com certeza pesa mais do que 200 toneladas. Mas o Vic consegue isso porque além da sua resistência, ele também tem regeneração. A caixa materna vai consertando os danos que ele vai recebendo. Então ele precisa tornar um dano muito absurdo de forma repetitiva para ser derrotado. Uma boa comparação é o All Might contra o Nomu. Ele teve que desferir muitos socos por segundos para gerar um dano num ser que fica se regenerando. Isso seria o ciborgue. Claro, menos apelão, mas ainda assim essa é a lógica. Isso acontece de forma simples. Isso acontece porque se o centro vital dele estiver intacto, a caixa materna vai regenerar os órgãos, os membros, e toda a sua parte metálica vai ser consertada por nanotecnologia. E sobre o oxigênio que foi comentado, ele simplesmente não precisa. Existem algumas variações que explicam isso, tipo ele criar uma bolha que ele pode respirar ali dentro, que pra mim é bem tosco. Ou a que eu aceito mais é que ele não precisa. Como ele não precisa de comer, nem beber, nem nada do tipo. Seus órgãos foram fundidos à caixa materna, ele é alimentado pela energia da caixa materna. O que não foi fundido foi o cérebro e o coração. Pra mim também não tem muita lógica qual a utilidade do coração se todo o resto tá fundido. Deixa quieto. E com isso a única coisa que sobra exposta ao espaço do ciborgue são as partes humanas, que para ele não sofrer dano nessa parte, a nanotecnologia age e cobre ele com partes metálicas que vão resistir ao calor, ao frio e etc. Então o espaço como um todo não é nada para o ciborgue, a única coisa que muda é ele sai de um ambiente que tem gravidade para um ambiente que não tem gravidade. Ele sobrevive lá normalmente. Mas com isso eu vou ilustrar para vocês. Eu afirmo que se levar uma luta para o espaço, o ciborgue vai ganhar do Homelander com sobras. Começando porque no vácuo do espaço o Homelander não pode voar. Então alguém falar voo, eu simplesmente não existo, pro Homelander ele não existe. Ele consegue no máximo ir em linha reta em uma velocidade considerável, mas que não vai ter muito o que ele fazer, já que ele precisa de atrito para voar. Daí é que tá vindo as teorias da galera de que ele não foi ao espaço, foi no máximo na estratosfera e voltou. Que ele precisava de um mínimo de atrito para isso. Ah lá, o fanboy da DC tá nerfando o Homelander agora. Mas não fui eu que disse isso. Quem disse isso foi o próprio Capitão Pátria.
Como? Eu não tenho nem onde me apoiar, lá fora só tem ar. Eu sei lá, voa com ele em direita. Você lembra quando eu falei que o Homelander seria um Aquaman fora d'água? Então, fora da Terra, ele é uma Magikarp. E essa luta seria uma Magikarp level 5 contra um Zapdos level 100. Por isso eu falei no vídeo curto que não teria a luta. Eu falo que o Cyborg simplesmente abriria um portal, que é uma habilidade base dele, jogaria o Homelander no espaço e fim da luta. O Homelander não vai conseguir respirar no espaço e nem vai conseguir voltar. Ele precisa de atrito e de um ponto de impulso. E nem adianta criar na tua cabeça que ele vai virar e soltar raio pelos olhos, porque os raios não vão ter poder para impulsionar ele para trás. E mesmo se tivesse, ele vai ter que ficar muito se impulsionando para trás numa galáxia que está em constante movimento. A Terra não está parada, nem a galáxia está parada. Se ele ficar parado num ponto no espaço, a cada segundo ele vai se distanciar mais ainda do ponto que ele quer ir. Só que de qualquer jeito ele não vai ter oxigênio para chegar no ponto que ele quer. Então, para chegar à Terra, ele vai precisar de ajuda ou sorte. Ou seja, um roteiro bem conveniente para a gente ter o Homelander de volta. Mas vamos para um segundo ponto aqui. Falar que leva para o espaço é muito vago. Então eu errei, eu fui totalmente vago. Então agora, nesse vídeo aqui, eu vou ser bem específico. Quando eu falo espaço, eu não falo a borda do planeta Terra. O Cyborg vai e volta voando na sua velocidade normal. Inclusive, tem sagas que o Cyborg fica voando pelo espaço pra lá e pra cá, porque ele é bem rápido e tudo mais. Isso porque quando o Cyborg abre portais, é pra realmente distâncias absurdas. Tipo a que o Zef falou. Joga o Pátria onde o Darkseid mora. Então meu erro foi deduzir que tava todo mundo alinhado com o meu pensamento de que distâncias que o Cyborg consegue cumprir no voo não são as distâncias que o Cyborg usa o portal. Logo ele ia jogar o Homelander lá na Conchichina, como diz minha avó. Mas voltando, o espaço é game over para o Homelander. Então se vocês querem que ele tenha uma chance de lutar e de ganhar, não coloquem uma luta no espaço, porque acabou. Ah, e só uma curiosidade para fechar a parte de biologia, ambos têm algo em comum. Nenhum dos dois pode ser afetado por vírus, doenças ou bactérias. A única diferença é que o corpo do Vic também não pode ser afetado por radiação e o do Capitão Pátria pode, como a gente viu na série. Agora que eu já dei todas essas explicações devidas, vamos pro arsenal deles. E o Homelander é aquilo que vocês já sabem: super força, super voz, super audição, raios laser, super resistência, velocidade de voo supersônica, e é isso. Acabou. Já o Cyborg é super força, super resistência, canhão laser, canhão sônico, super regeneração, controle sobre tecnologia, super processamento, velocidade supersônica em voo e etc. E claro que esse arsenal de habilidades não seria nada sem a experiência. E nesse tópico, vamos ser realistas? O Cyborg do Titãs em Ação tem mais experiência de combate que o Homelander. Ele já lutou com aliens, demônios, meta-humanos, deuses e etc, 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 etc. Não tem nem o que conversar aqui, cara. Mas ainda sobre a experiência, vamos falar do fato do Homelander não usar super velocidade nas lutas. E muita gente aponta isso como erro de roteiro, que eu discordo muito. Isso é um baita de um acerto dos roteiristas, porque esse é o estilo de luta do Homelander. Ele vive num mundo que ele é intocável. Bom, no mínimo em 90% dos casos que ele teve na vida dele, ele só precisava andar pra frente e dar um soquinho. Ele resolveu os problemas assim. No mundo dele, nada é ameaça pra ele. Então ele nunca precisou fazer nada diferente. Se ele for usar a super velocidade dele numa luta, tem muita chance dele errar e ele acabar perdendo a luta por isso. Então ele prefere jogar no simples, já que ele não sabe fazer. O Homelander nunca precisou aprender a usar os seus poderes. A gente sempre vê um cara que tem um potencial absurdo operando no mínimo. Isso, além de fazer muito sentido, conversa diretamente com o fato de quando ele toma um soco, que ele é ferido e não a pessoa que quebra a mão, ele não sabe como reagir, ele faz cara de tipo assim, perplexo, nada encosta nele, nada fere ele. Então ele só andar pra frente é normal. É totalmente condizente com essa personalidade dele de se achar um deus. Porque no mundo dele, ele é quase um deus. Agora, sabe quem já foi considerado um deus? Cyborg. Mas isso é assunto pra um outro vídeo. No fim é simples, tudo que o Homelander faz ou tenta fazer, o Cyborg consegue fazer. Agora, levando em consideração tudo que foi falado nesse vídeo, e é claro, o fato de um deles ter a arma que simplesmente é a fraqueza do outro, eu quero saber a sua real opinião de quem vence, porque a minha não mudou em momento algum. Porque o último episódio de The Boys não trouxe nada demais, só um power-up meia boca pros padrões da DC. Então sim, Cyborg ganha essa luta, assim como eu falei no vídeo anterior. Raios sonoros na cara do Homelander. Você acha que o Homelander vai aguentar isso?
Fora que pra mim tem uma forma fácil dessa luta acabar. Cyborg abre um portal, joga o Homelander no espaço e ele não consegue respirar. Fim da luta. Tirando isso, o Cyborg consegue fazer uma barreira, o Cyborg tem regeneração por causa da caixa materna e por aí vai. Agora um detalhe. Esse é o do filme da Liga da Justiça. Não acho ele tão forte assim, mas ele ainda consegue abrir um portalzinho aqui, uma ali, vamos ver, né? Questionável por ser o da Liga da Justiça. Dos quadrinhos, Cyborg 100%. Não sendo dos quadrinhos, sendo do filme lá, seja de qual das versões dele, talvez Cyborg. Mas fico mais tendencioso pro Cyborg. O Homelander é muito forte no universo dele. Essa galera aqui mais top tier da DC, ele não pega de nenhum. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu e fui! Tchau! Can I be your superhero?